Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bom, a vida e preceitos para Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Quando Lila Sukha, né, que antes era... Bom, depois foi conhecido como Bilvalmangala Thakur, né? É que tá... vou contar um passatempo aqui para o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele escreveu... ele se ocupou no serviço a Sikhi, Sikhi Pichamoli, é uma deidade, né? É o senhor com a pluma de pavão em sua cabeça. Ele escreveu o Sri Krishna Karnamrita, o qual também cantou a respeito da separação, né? Ele está falando de Madhavendra Puri, né? Discutimos sobre a vinda de Gauranga Sundara para iluminar a humanidade. Apesar de estar orgulhosos de ser bengalis, estamos ocupados em atividades materiais. Essa pobreza é tal que não pode ser expressada em linguagem humana alguma. Para erradicar essa pobreza, de Madhavendra Puri cantou a canção de sua separação, né? Aí Dina Dasayadra Natha. Então, a história de Bilvalmangala Thakur é muito interessante. Ele era muito apegado a uma mulher, né? Dizem que é prostituta, mas eu não sei se é prostituta, porque naquela época qualquer mulher que não fosse casada, que não tivesse assim, bem na sociedade, era como deixada meio de lado, assim. A sua reputação ficava em jogo. Então dizem que ele... um dia ele queria, né, encontrar com ela, estar com ela, mas era uma noite chuvosa, muita chuva demais, e ele ainda assim ele foi na casa dela. Então diz que ele pulou no rio Ganges, assim, atravessou o rio Ganges meio a nado, e ele usou um cadáver, né, porque ele joga um cadáver no rio Ganges. Ele usou um cadáver para, como se fosse ele achou que era um pau, né, um tronco, né? Então ele conseguiu chegar do outro lado, uma coisa assim. E aí ele, para subir na janela da moça, ele foi subindo, aí ele segurou numa serpente, né, pensando que era uma rama de árvore. E ele, quando ele chega, né, ela fala, ela ficou espantada, ela falou, como? Ela falou, se você tivesse o mesmo apego que você tem se você tivesse esse mesmo apego que você tem por mim, se você tivesse isso para Cristo, então sua vida seria perfeita. Aí ele virou a chave, né? Aí ele começou a dedicar a sua vida, né, à prática espiritual. Isso quando ele foi a Vrindavan uma vez, ele estava indo a Vrindavan, né? E em algum momento ele para na casa de uma família bramínica, né? Ele para na casa de um brahmana, né? E em algum momento o brahmana ele sai da casa para fazer alguma coisa fora da casa, e ele começa a olhar para a esposa do brahmana, assim, começa a ter desejos luxuriosos por ela. Quando ele vê isso, ele vai, pede para ela um grampo, né, do cabelo dela, ela dá um grampo, ele vai e fura os 2 olhos, né? 2 olhos. E aí ele passa a vida toda assim, sem enxergar, mas com Bhajana ele enxergava Cristo, né? Então foi um exemplo assim de... Claro que a gente não vai fazer isso, né? A gente não vai mutilar o nosso corpo, né? Não é essa a ideia, mas só para a gente entender como ele foi determinado, né? Esse foi um exemplo assim, de determinação na vida espiritual. Ele foi muito determinado para praticar a vida espiritual. E a gente deveria ter essa determinação também. O Bhaktisiddhanta está falando que realmente é uma pobreza, né? Uma pobreza imensa. Você achar que no caso aí na Bengala, né, ele fala, é uma pobreza imensa vocês não aceitaram o tesouro, né, que o Mahaprabhu está trazendo para ficar apegado às coisas materiais. Isso é uma pobreza de espírito, né? Pior tipo de pobreza.